Olá, eu sou Montanha e você está assistindo o Fecha Tag. E o nosso convidado de hoje é o Bruno Germano. E aí, cara, tudo bem? Como é que você tá? Olá, internet espectadores, eu sou o Bruno Germano e é um prazerzaço estar aqui batendo um papo com você hoje, Montanha. Tudo certo? Tudo certo, cara. Pô, primeiramente, muito obrigado por aceitar o convite, trocar uma ideia aqui, bater um papo comigo no Fecha Tag. E pra quem não te conhece, cara, por favor, se apresenta aí. Eu sou o Bruno Germano, sou engenheiro de software, vamos dizer, full-time e part-time criador de conteúdo. Então eu trabalho hoje programando em JavaScript, Node, algumas coisas que eu preciso colocar umas luvas assim, uma máscara que é tipo PHP, umas coisas meio antigas assim, CodeIgniter e tal. Mas, esse é o meu trabalho full time, e aí no meu tempo livre, em part-time, eu sou criador de conteúdo, tenho um canal no YouTube, faço lives na Twitch, crio algumas coisas também lá no Instagram e tal, e também faço participação em alguns outros canais que não são meus, tipo o canal da Dell do Brasil, eu participo, o canal do Zu Digital, que é um canal de um aplicativo, eu também sou apresentador por lá. Então, é uma coisa não tão nova, é criar conteúdo, mas é uma coisa que eu adoro fazer, falar no microfone, aparecer na câmera e luzes e todas essas coisas olhando pra mim, eu gosto bastante. Pô, cara, muito bom. Você falou de CodeIgniter, cara. Nossa, fazia um tempo que eu não via. Esse é tipo como se fosse um framework, né, de PHP, é um framework? É tipo assim, uma coisa ruim, escrita em PHP, que também era ruim naquela época, mas é um framework de PHP, talvez ele foi muito grande, assim, no começo dos anos 2000, sei lá, 2003, 2005, até uns 2010 eu acho que ele foi muito popular. Só que logo depois tem uma história dos frameworks web no mundo, né, que quando surgiu o Ruby on Rails, que criou o Scaffold e toda aquela modularidade que eles já tinham, todos os Aham. outros frameworks de todas as outras linguagens também seguiram, né, essas ideias e tal. Então, esses frameworks que não seguiam começaram a ficar muito para trás. O CodeIgniter era um deles, o Zend também era um deles. E aí o Laravel começou a ficar muito famoso, né, na comunidade de PHP. Eu trabalhei durante muito tempo com CodeIgniter, com Laravel, com Zend, com vários frameworks em PHP, mas isso é um passado obscuro que eu carrego, assim, eu acho que eu nunca falei isso em público, mas talvez seja agora, as pessoas vão me desmascarar, eu nem sou esse menino do JavaScript aí, hype. E aí Muito agora eu trabalho muito mais com JavaScript, né, eu tive uma carreira muito forte de front-end, eu trabalhei durante muitos anos como front-end, minha principal atuação era como front-end, e aí migrei para back-end usando Node, também trabalhei muito tempo com Python, mas agora, vamos dizer, eu me considero um back-end, usando o Node como principal linguagem, mas também faço muita coisa de React, faço muita coisa de Vue, tipo, é isso, né, a vida do full stack brasileiro. boa, cara. E, pô, puxando um pouco então do seu passado aí obscuro, conta um pouco pra mim, cara, como é que você começou, cara, com programação, com desenvolvimento, ou se você Sim. quiser voltar até um pouco mais, assim, quando você, pô, descobriu computador, internet. O computador sempre fez parte do meu dia a dia, assim. O meu pai já trabalhava com tecnologia, então a história do meu pai começa ele sendo economista e trabalhando na prefeitura de São Paulo, e deram um curso de programação para ele. Na época, eu acho que era em Clipper ou em COBOL, não lembro exatamente. E ele teve o primeiro Maneiro. contato da programação aí. Eu nem existia, talvez nem existia na ideia dele, assim. Mas ele fez um curso de programação e começou a trabalhar com tecnologia, trabalhando com programação na prefeitura de São Paulo. E aí, quando eu nasci, meu pai já era da tecnologia, já tinha uma carreira consolidada há muito tempo, então sempre teve computador em casa, sempre, assim. Eu 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 não lembro da minha casa sem computador. Então todas essas coisas que iam acontecendo na tecnologia, então tinha, computador sempre teve, aí depois teve uma impressora matricial, aí depois lançaram a impressora inkjet, a gente também tinha impressora. Depois veio internet com modem, né, 56K, também tinha internet em casa. A gente teve, kit multimídia Sound Blaster, tipo, todas essas coisas hype, assim, dos anos 90 de tecnologia, sempre teve em casa, porque meu pai sempre esteve em contato. Então eu tive o meu contato, logo aí. Eu lembro que, hum,
meados dos anos 90, eu jogava muito joguinho no computador e meu pai ficava possesso, ficava jogando NBA 94, jogando Doom, Duke Nukem, essas coisas, porque o meu pai trabalhava no computador, era o único computador da casa, né, não é que nem hoje que a gente tem vários computadores na casa, Sim. O computador mas ficava na sala, né. na verdade, a gente morava num sobrado que tinha uma edícula lá no fundo, e aí na edícula era tipo o escritório dele, assim, tipo, tinha toda e Aham. era, assim, hoje a gente vê notebook pesando 1,5 kg, coisas assim, mas era, tipo, muito grande as coisas, muito grande e pesada e, tipo, era um monitor de 14 polegadas, mas era de tubo, enorme, então precisava de um espaço muito grande, né. E Sim. aí era na edícula e eu ia lá, descobria, não sei como, baixava, sei lá, exatamente como eu arrumava os joguinhos, se era emprestado, tinha revista CD-ROM na época e tal. E aí eu instalava os joguinhos e ficava jogando no computador de trabalho dele, ele ficava possesso. E tanto que isso foi um hábito durante muito tempo pra mim. Eu tinha quase que um bloqueio em jogar no computador. Eu sempre tive console, porque meu pai, assim, me punia, claro, na medida do possível, por jogar no computador. Então ele me dava videogame, eu tinha sempre videogame em casa também. Ele não gostava que eu jogava no computador. Então, durante muitos anos, eu nunca joguei no computador. Eu sempre tive PlayStation, essas coisas, e jogava em outros lugares. Aí a galera falava: saiu um jogo novo, você comprou lá na Steam. Eu falo: eu não tenho conta na Steam. Eu xingava assim. Mas Seu pai era fu aí. seu pai não gostava dos PC Master Race. Não, não. Pra ele, que computador era trabalho, não era nada de diversão. E aí ainda nessa história de revista CD-ROM e tal, eu lembro que em uma dessas edições veio 3 livretinho, um de HTML, outro de CSS e outro de JavaScript. E Olha era, aí. tipo, bem das antigas, assim, nada parecido com o que é hoje, assim, porque era o browser mais bombado na época era o Netscape, o IE5 estava chegando no mercado, então era, assim, anos-luz do que a gente usa na web hoje, assim, mas já se falava muito de HTML, CSS e JavaScript. E aí eu li, eram uns livretinhos, sei lá, de 30 páginas, 40 páginas cada um, e eu fiz um site sozinho, brincando ali. Eu andava de skate na época, eu e meu irmão a gente andava de skate, e aí eu fiz um site para compartilhar as fotos da gente andando de skate. A gente tinha umas câmeras Maneiro. digitais que vai uns disquete atrás, assim. E aí eu fiz um site para compartilhar essas fotos e tal. Compartilhei pra galera lá da escola e tal. Publiquei no cjb.net e tudo. Foi esse o meu primeiro contato com a programação. Assim, longe de ser o que eu viria a ser mais pra frente, como um programador, mas era muito mais brincando com código e copiando as coisas que tinha no livrinho e tal, do que realmente pensando como um programador, escrevendo código e criando, resolvendo problema, assim. E essa parte aí que você começou a mexer com HTML, CSS, JavaScript, o seu pai viu isso, ele acompanhou? Porque quando você falou, é uma história bem comum, né, tipo, tem a história mais padrãozinha, né, de tipo: "Ah, tive computador quando criança", que é um pouco da minha também, e joguei uns joguinhos, tal, não sei o Uhum. quê. Mas você, pô, tinha uma pessoa dentro de casa que já era programador, que já trabalhava na área, vamos dizer assim. Sim, E sim. parece muito a história de quem, sei lá, é filho de médico, advogado, Que acaba aqueles virando empregos também, mais né. tradicionais que o pai quer que o filho, né, o filho e a filha segue na área, assim, fala: "Não, meus filhos vão ser médicos, médicas, doutores". É. Eh, Na verdade, eu não tenho lembrança nenhuma da reação do meu pai, porque eu lembro que meu pai trabalhava muito com coisas corporativas demais, assim. Então, naquela época, a web era tipo nada, era uma coisa, uma ideia nova, assim. Não existia carreira na web, não existia programação na web, um trabalho. Todo mundo sabia que era uma coisa nova que estava chegando, mas Aham. ninguém dava muito valor. É tipo, a gente vê, sei lá, VR, Ray Trace. É tipo, é uma coisa nova, é da hora, mas caraca, vale a pena o esforço, vale a pena o investimento. Ninguém sabia exatamente o que estava acontecendo. Então, pra ele, ele falou: ah, beleza, ele tá brincando ali, deixou eu brincando. E aí eu gostei, e aí na época tinha uns bagulho da Macromedia lá, peguei uns Macromedia craqueado. Nessa época, só pra separar, eu já tinha o meu próprio computador. Na verdade, era o computador antigo do meu pai, Tá. ele atualizou lá o setup dele, então o computador velho dele ficou pra mim. Então eu tinha o computador, eu ficava formatando, montando, desmontando, pondo HD, tirando HD, quebrando e fazendo tudo lá. E então eu instalava e tudo que eu queria, né, agora era meu e do meu irmão, né, na verdade. Meu irmão nunca foi muito ligado em computador, muito mais eu, assim, então acabava que eu dominava tudo ali.
E aí, instalei os Macromedia, os Dreamweaver da vida, comecei a editar, baixei uns Monsters Template, não sei se você lembra dessa época, tinha uns Lembro. Monster Template, baixava os Monster Template, ficava editando e tal, mas até então era, tipo, tudo uma brincadeira de editar código, de ler, era muito mais um exercício de experimentação e coisa assim do que estou estudando para programar. Aí eu falo que eu coloquei um site no ar e tal, mas na real, eu não sabia o que eu estava fazendo exatamente Sim, ali. sim. Era tipo tudo, eu acho que era tudo novidade pra todo mundo, assim, ali. Pode crer. E quando você acha que deu essa virada, assim, do tipo, você foi trampar mais novo? Foi na época de faculdade, sei lá, um curso técnico? É, mais ou menos. Quando eu estava no colegial, mais ou menos, eu já tinha um pouco mais de intimidade com o computador, já estava montando os Monster Template há muito tempo. Aham. E aí eu ficava montando uns sites que era, tipo, um pouco antes da época de blog. Os blogs surgiram quando eu estava no colegial. E eu comecei a montar uns blogs em HTML, onde eu ficava repetindo os blocos de texto e tal. E aí eu Aham. ficava colocando foto do pessoal da galera, contando piada do pessoal da galera. Talvez esse cyberbullying eu estava começando a plantar ali, entendeu? A ideia do cyberbullying, porque eu sacaneava muito a galera. E como eu e, sei lá, uma ou 2 pessoas da escola inteira sabiam mexer no computador, aquilo era tipo um superpoder, cara. Era tipo, o pessoal chegava em casa, queria entrar na internet de madrugada, né, porque você pagava um pulso só, Sim. pra acessar o site, ver quais as alterações eu tinha feito naquele dia, quais as fotos Ah, que eu não tinha era local a publicado. parada, era online mesmo. Era cjb.net, já publicava lá e tal. Então, eu saía da escola, pegava as histórias que estavam rolando lá, pegava as piadas que rolaram, tirava umas fotos com a câmera digital e chegava em casa, eu editava esse site, repetindo, era como se fosse um blog, assim, já existia a ideia de blog. Eu repetia os blocos de HTML e tal, e tanto que era um blog infinito, assim, scroll infinito, porque eu não sabia paginar, navegação, não sabia nada disso, era infinito. E aí era a sensação da galera chegar à noite e acessar aquele site e ver. Eh, e aí, quando eu estava mais ou menos no segundo colegial, surgiu aquele papo, né, eu acho que todos os pais vão ter, né: "Ah, ó, você tá chegando perto do final do seu colegial, você precisa saber o que você vai fazer na sua vida, você precisa escolher uma carreira, você precisa estudar, você vai fazer vestibular do quê?". E aí, como meu pai já estava na tecnologia, ele já via que eu tinha toda essa habilidade, ele falou: "Eu acho que é melhor você fazer um curso técnico antes de entrar numa faculdade". E aí eu fiz um curso técnico Legal. de informática que durou 1 ano e meio, né, eu entrei na metade do meu segundo colegial e terminei junto quando eu terminei o colegial. Então eu fiz em paralelo. Eu fazia o colegial de manhã e à noite eu fazia o curso técnico. E aí eu lá nesse curso técnico, tipo, foi o que montou o que o Bruno Germano é hoje como, tecnologista, programador, foi culpa do curso técnico, porque lá eu aprendi toda a base de tudo que eu sei hoje. Aprendi os primeiros conceitos de programação, o primeiro conceito de sistema operacional, de redes, de banco de dados. Assim, eu tive uma base geralzona de tudo que era. E naquele momento eu já tinha um pouco de intimidade com a programação, eu escolhi, falei: "Não, eu vou ser programador". A minha vida vai ser escrever código para sempre. E aí no curso técnico eu aprendi a programar em Delphi, que na verdade é em Pascal, né. É isso que eu ia perguntar, porque desses cursos aí, a maioria eles não tinham nada a ver com web, né? Não existia nem ideia de web. Assim, tinha um curso de redes e tal, mas era com AD, né, a Active Directory para dar permissão de pasta, compartilhar a impressora, mas Sim. ninguém falava de internet ainda. E aí nesse curso eu aprendi a programar em Pascal e em VB6, em Visual Basic 6. E eu me apaixonei pelo VB6 e tal, assim, nem quis dar bola para o Delphi. E aí eu falei: "Vou programar em VB6". Terminei o curso técnico. Assim que eu terminei, tipo, semanas antes de terminar, que eu já sabia que eu ia concluir e tal, porque eu sempre fui um péssimo aluno, péssimo, péssimo. Tipo, eu e escolas sempre foi uma relação muito turbulenta. Eu sempre tive péssimas notas, sempre me dediquei pouco, faltei muito e coisa assim. Então eu ainda estava na dúvida se eu ia realmente concluir o curso técnico ou não, mas assim, semanas antes de acabar o curso, que eu já sabia que eu ia ter todas as notas, que eu ia conseguir realmente passar, eu já comecei a mandar currículo para estágio de programação e tal. E coincidentemente, na mesma rua, era assim, era uma escola razoavelmente perto da minha casa, assim, uns 4, 5 quilômetros da minha casa, e assim, 500 metros pra frente tinha uma empresa contratando programador, estagiário de programador, assim, VB6 e tal.
E aí eu consegui trabalhar, então eu pegava, tipo, o mesmo ônibus pra ir, tipo, a minha rotina mudou muito pouco. E aí com 17 anos, antes de entrar na faculdade, eu já estava trabalhando com programação. Pô, legal. E trabalhando com VB6. Então eu falo que a única coisa que eu sei fazer para ganhar dinheiro na vida é escrever código. Então o meu primeiro emprego e o meu atual emprego é programando. Eu nunca trabalhei, nunca tive outra profissão. A não ser, sei lá, agora eu sou criador de conteúdo, ganho dinheiro com isso também, mas, a minha E de certa profissão. forma tem alguma a ver com programação, né? Sim, sim, Pelo de menos um certa pouco. forma. Não de certa forma, completamente. Tem tudo a ver com programação, tecnologia e tudo mais, né. Pô, que E legal, cara. e aí E e falei, aí falei. acabou o ano, eu entrei, eu acho que no finalzinho do terceiro colegial, assim, comecei a trabalhar, e aí no ano seguinte eu já ia ter vestibular e tal. E aí meu pai me pressionou de novo: "Ó, você precisa fazer vestibular, você precisa fazer faculdade, não sei o quê". E eu não queria, tipo, eu achava um porre faculdade. Eu já tinha vindo de péssimas experiências de colegial, curso técnico, e eu não estava muito afim de fazer faculdade. E eu me sentia talvez essa, como fala, pretensão júnior, pretensão jovem, eu achava que eu estava pronto, tipo, eu tinha tudo que eu precisava para trabalhar, eu já estava trabalhando, eu não precisava fazer uma faculdade. Aham. Mas aí, seguindo os conselhos dele, eu fui para a faculdade, entrei, em sistemas de informação, e aí eu comecei a tocar a carreira de programador com a carreira acadêmica, estudando, fazendo faculdade. Mas a faculdade foi de novo, o que a gente já previa, né, você talvez já preveu aqui agora, eu nunca terminei minha faculdade. Eu fiz 8 anos de faculdade, eu fiz 8 assim. anos? Ai, cara, não faz assim, eu me sinto mais mal ainda. É que eu tenho que dar o eu tenho que fazer aquela cara de nossa, pra dar ênfase, sabe, nessa parte. Pra dar o corte. É, mas eu fiz, na verdade, 6 anos, né, eu fui pegando DP atrás de DP, não passava de matéria, faltava, tinha matéria que tipo, eu ia em uma aula no semestre inteiro, É tipo, que eu. engraçado, cara, mesmo você gostando da área, rolou isso, né. É porque, tudo bem, a gente fala assim, mas, mesmo trabalhando na área e gostando, a faculdade ela, pô, é diferente, né, ela não vai ser só a parte prática, a parte da Sim, linguagem, né, ela sim. vai abranger muito mais do que isso. E tem a pegada de estudo forte mesmo, né, isso meio que não era seu forte. E quando você falava na adolescência, assim, que você, pô, faltava nas aulas, tal, qual que era a sua pira, assim? Você faltava pra fazer Cara, nada, pra brincar, pra eu ir andava de numa skate, então, lan às house? vezes. Ah, skate. Eu cabulava a aula pra andar de skate, então, às vezes eu cabulava a aula dentro da escola, tipo, a escola que eu estudava era muito grande, então eu não entrava na aula. Aí eu ficava escondido até os inspetores, os bedel, tudo sair do pátio, e aí depois a gente saía e ia para o campo jogar bola, ia, sei lá, fazer qualquer coisa, pulava o muro da escola pra beber uns vinhos. Isso aqui, Mas achei o que você ia falar que, pô, eu faltava na aula pra programar em PHP. Não, não, a minha pira nessa época de colégio e tal, era muito mais zoeira, assim, com programação, não era tipo: "Vou estudar", tipo, eu acho que a galera hoje, talvez porque a gente já criou toda essa expectativa, os jovens hoje de 15, 16, 17 anos estão estudando pra arrumar um emprego, naquela época eu estudava pra zoeira, eu queria mais, colocar os HTML no ar pra sacanear os outros, entendeu, eu não queria aprender pra arrumar um emprego. Sim. Quando eu fui Quando eu comecei a trabalhar, né, depois que eu tinha terminado o colegial e tal, aí sim, virou uma coisa de que tipo: "Ó, estou trabalhando", e aí eu comecei a ter o primeiro contato. Olha, o meu primeiro trabalho foi programando em VB6 com banco de dados, com muitas aspas, Access. Access. E aí a gente fazia uma gambiarra que colocava um Access num computador, compartilhava essa pasta do Access na rede e todos os programinhas dos outros computadores acessavam esse mesmo Access, esse mesmo arquivinho do Access. É, pra quem tá acostumado aí com Git e GitHub, antigamente era jogar um arquivo na rede lá, meu amigo, É. e você que se vire. Você tinha que ficar comparando as datas lá, tipo: "Não, esse eu alterei, esse eu não alterei". Underline É, old. underline old V2. Underline old FTP, né, cara? É, FTPzinho, pô, arrastar o arquivo, você fala: vou dar override nesse arquivo aqui?" acho que não. Acho que não, né? E aí eu trabalhei 6 meses nessa empresa, como programador, estagiário, né, de programação. E aí,
de novo, talvez essa minha pretensão jovem, eu já achava que, mano, eu sou fera demais pra vocês me contratarem como estagiário, eu queria ser funcionário mesmo. E aí, comparando os salários de hoje com o daquela época, o meu primeiro salário foi de R$ 600. Eu ganhava R$ 600 e não era nem um salário, né? Tipo, eu não ganhava vale transporte, vale refeição, nada. Era R$ 600 de bolsa auxílio, não era nem Sim. salário, né? E aí eu falava, não, eu quero virar funcionário, porque funcionário já tinha vale transporte, vale refeição, tinha outros benefícios e tal. Eu queria virar funcionário e eu pressionando o dono, porque era uma empresa familiar e tal, era bem pequena, assim. E aí o cara falou, tá bom, vou te contratar. Em 6 meses ele me contratou, me efetivou, assinou minha carteira e me deu todos os benefícios, né, dos outros funcionários, vale transporte, vale refeição, plano de saúde e um aumento, De cem prepara, reais. R$ 100, acertou. Meu salário foi de 600 para R$ 700. É isso mesmo. E aí, Vivi essa época, cara. Eu e vivi. aí, coincidentemente, eu ainda andava de skate nessa época, eu caí de skate e quebrei o punho. E aí, isso foi maravilhoso, porque eu já tinha carteira assinada, eu fiquei afastado pelo INSS e não sei o quê. Aí o cara ficou assim, putaço, putaço. Porque ele tinha acabado de me contratar e eu caí, quebrei o braço. E aí, e nesse período que eu acho que eu fiquei uns 2 meses afastado, né, tipo, fazendo tratamento, fisioterapia e tal. E aí, quando eu voltei, o cara que trabalhava comigo estava trabalhando numa outra empresa já. Aí ele falou: "Ô, então, vou te explicar o que tá acontecendo. Essa empresa tá pegando todos os clientes daquela outra empresa que a gente tá trabalhando. O cara dobrou meu salário pra eu trabalhar aqui". Ele falou: "Se você quiser trabalhar aqui, ele também vai dobrar seu salário". Porque a ideia era, essa empresa estava pegando todos os clientes e criando um software mais moderno Aham. daquela empresa. E aí a gente foi, de novo, foi eu e o Bob, era o Roberto o nome do cara, eu e o Bob, a gente foi para essa nova empresa e trabalhamos lá fazendo todas as coisas que a gente fazia lá, a gente começou a refazer em VB6 também, mas aí a gente já usava SQL Server, já Moderno. algumas coisas. Mas tinha uma cara mais moderninha, tinha algumas coisas mais seguras, né? O outro era muito sensível, assim, tipo, acabava a energia, derrubava o sistema inteiro, talvez corrompesse o Access, e era, tipo, era trágico, assim. Nessa stack da Microsoft, você chegou a trampar com Webforms, cara? Então, e aí, eu vou chegar aí. Nossa, que Nessa. tristeza só de lembrar disso. E aí eu saí. Aí eu trabalhei mais 1 ano nessa empresa e, tipo, pra mim foi perfeito. Dobraram meu salário. Fui contratado como funcionário lá também. Tipo, tava tudo maravilhoso. Peguei meu seguro-desemprego da outra empresa lá e tal. Tava na faculdade ainda. E aí, um amigo meu da faculdade, e aí que entra a parte da faculdade legal. Eu nunca fui de estudar, eu acho que eu não aprendi nada significativamente importante pra minha carreira na faculdade, mas eu me relacionei com pessoas muito importantes pra minha carreira, muito importantes. Olha aí. Tipo, eu me conectei com pessoas que se eu não estivesse naquela faculdade, ou se eu não tivesse eu fiz Mackenzie, né, aqui em São Paulo, a Mackenzie é uma grande faculdade particular e tal. Se eu não tivesse feito Mackenzie, tipo, mesmo que eu não concluí, eu frequentei o Mackenzie, eu conheci pessoas do Mackenzie. Uhum. Então, me conectar com essas pessoas na faculdade foi muito importante. E aí tinha um cara lá na faculdade que tinha a empresa que ele trabalhava estavam contratando um cara que soubesse programar qualquer coisa. Aí eu falei: "Como assim qualquer coisa?" Ele falou: "O lance é, você vai trabalhar como consultor de implantação". Eles tinham um software e tal, e a ideia era, eu, como programador de qualquer coisa, vou na empresa e instalo o nosso software. A ideia era só fazer a instalação e fazer tudo funcionar. Geralmente Eu quando tem alguma coisa proprietária, né, rola essas paradas, né. era um software meio fiscal, para emitir nota fiscal e emitir arquivo para Receita Federal e coisa assim. Uhum. Então, o maior trampo lá era fazer a instalação, configurar os servidores, instalar o software em todos os computadores, mas também migrar toda a base de dados antiga para a base de dados nova. Então eu já dominava SQL nessa época. Então a coisa era, eu precisava consultar o banco de dados do cliente e fazer uma transformação de dados lá para o nosso modelo de dados e carregar Entendi. todos esses dados no nosso software. E aí eu fazia isso usando SQL, PL/SQL, né, para quem trabalha com SAP, Oracle e coisa assim, e também fazia alguns Windows Form, porque às vezes só o SQL não resolvia. Então eu precisava carregar todos esses dados em uma aplicação, transformar esses dados e inserir de novo. Então eu fazia os Windows Form que era só um rodar.
E aí começava a aparecer os logs e tal. Então eu trabalhei durante muito tempo aí. Essa foi uma parte muito boa da minha carreira. E aí, nesse novo emprego, como eu trabalhava com consultor, a minha grana quase que triplicou, porque o meu salário aumentou significativamente, mas como eu trabalhava na rua, a empresa me deu carro, a empresa pagava combustível, a empresa pagava almoço, ela reembolsava todos os meus gastos, todos. Então Caramba, eu que legal. chamava meus brother pra almoçar, falava: "Ó, hoje eu tô aqui na Paulista, vocês querem almoçar comigo no sushi? Vamos". Aí eu pagava sushi pra todo mundo, mandava o reembolso, a empresa devolvia. Porque estava tudo na conta do cliente, entendeu? Então, cara, a minha grana, assim, eu tinha custo zero pra ir trabalhar, a empresa pagava tudo, e eu ainda ganhava uns reembolsos e tal, então, mano, é tipo, eu E eu você estava na facu essa época? estava na faculdade, e Então aí você era o top da facu. Já não, trabalhava, pagava sushi pra galera. e eu tinha PlayStation 2, tinha Xbox 360, tinha bateria do Guitar Hero, eu tinha tudo, era tipo, era bem da hora, essa época foi muito boa. E isso só promoveu a minha displicência com os estudos, porque eu falava: "Se eu nem terminei a faculdade e já tô assim, imagina quando eu terminar". Claro que não, eu já pensava: "Eu nem vou precisar terminar, já tá bom assim pra mim, eu não preciso mais estudar". E aí eu faltava muito. Claro que como eu trabalhava como consultor, e na rua, eu rodava grande São Paulo inteira, então eu trabalhava em São Paulo, trabalhava em Guarulhos, trabalhava, Santo André, São Bernardo, então tipo, aonde tinha cliente da empresa, eu tinha que ir, pegava o carro da empresa e ia lá, com o meu notebook embaixo do braço e fazia as coisas acontecer lá. Uhum. Então, acabava que eu chegava muito atrasado na faculdade, sempre perdia a primeira aula, às vezes a segunda aula, eu tinha 4 aulas por dia. Então, às vezes, de 4 aulas eu assistia só 2, então por isso que eu faltei muito, peguei muita DP por causa de falta, por causa desse meu trabalho. E na época, eu tinha bolsa também na faculdade. Então eu pagava pouco de faculdade, eu tinha 75% de bolsa, então eu não gastava tanto dinheiro pagando faculdade, e estava pagando sushi pra todo mundo, tinha todos os videogames que eu queria e tal. E aí, acabou que, todos os clientes que eu trabalhava, implantava, estavam certo e me demitiram. Eu fiquei lá mais ou menos um ano. Não, mas foi um ano muito bom, assim. Eu fiquei um ano implantando em vários clientes. Na verdade, eu lembrei o que aconteceu. Não é que acabou os projetos. A empresa que eu trabalhava foi comprada pela Microsoft. A Microsoft tinha um CRM e tal, e aí a Microsoft comprou essa parte fiscal da empresa para implantar dentro do CRM deles. Então todo Entendi. mundo que tinha cliente da Microsoft, todo mundo que era cliente Microsoft já ia ter acesso a esse software. Então você E podia ser contratado pela Microsoft, mas não rolou. não, e nem era a minha ambição. O que rolou é que o software da Microsoft já estava instalado em todos os clientes. A É. única coisa que eles precisavam fazer é atualizar a versão com o que eles tinham comprado da gente. Então eles não precisavam mais de mim. E aí, eu lembro que essa minha demissão, eu acho que foi a demissão mais dolorosa da minha carreira toda. Tipo, eu chorei na frente do meu chefe. Eu chorei, assim. Porque Caramba, cara. porque pra mim, eu estava tudo dando certo, velho. É, Tudo estava dando muito bom, certo. né, você estava numa situação muito boa, né. É, muito confortável e tal, e eu chorei. E aí tinha uns lances Você familiar falou: também, minha mãe meu sushi, cara". "Ah, sushi da galera, velho". Não, mas tinha a minha mãe também tinha acabado de ser demitida, então, tipo, eu ajudava em casa, tipo, eu ganhava mais do que meus pais já estavam separados nessa época, então eu era o que ganhava mais na época dentro de casa, mais que minha mãe, mais que meu irmão. E minha mãe tinha acabado de ser demitida, então meio que todas as responsas da casa tava comigo, entendeu. Entendi. Então, eh, toda essa vida boa que eu estava vivendo, mais esse drama familiar que eu também estava vivendo, foi, tipo, muito trágico eu ser demitido. Sério, eu fiquei muito triste, chorei, eu acho que eu fiquei, tipo, dias, assim, derrotado, pensando: "Não vai dar, nunca mais eu vou conseguir um emprego desse, tipo, minha carreira já era, agora eles vão descobrir todas as merda que eu fiz nos clientes e vão me queimar na Microsoft". Tipo, eu ficava pensando várias merda, várias merda. E nada aconteceu. No final, eu recebi um seguro-desemprego de boa, fiquei, eu acho que uns 2, 3 meses sem trabalhar, sem impacto nenhum financeiramente, por causa do seguro-desemprego. Eu tinha, claro, também guardado uma grana. Uhum. E aí eu gostei dessa vida de consultor. Então, eu só comecei a procurar emprego como consultor. Eu falo: "Mano, consultor é o bichão, velho. Eu não quero ficar sentado fábrica de software, eu quero ser consultor. Consultor é o bichão". Nessa época também tinha muito emprego de suporte, de teste, de coisa assim. Eu falava: "Não, eu quero ser consultor, quero ficar escrevendo código, instalando com o carro da empresa e não sei o quê". E aí eu fui contratado por uma outra consultoria
E só que aí eram outros termos, era um salário assim, mano, era um salário, sei lá, 3 vezes, 4 vezes maior que qualquer outro amigo meu da faculdade estava ganhando. Mas eu não tinha carro da empresa, não tinha vários outros benefícios, reembolsos e tal, mas era uma grana muito boa que eu estava ganhando naquela época. Se eu não me engano, eu tinha, eu acho que 19 anos, tava pra fazer 20 e ganhava, sei lá, R$ 5.000, assim. E naquela época, é que assim, hoje R$ 5.000, qualquer programador vai lá e pede R$ 5.000. Mas naquela época, tava todo mundo ganhando R$ 1.500, assim. Tava Sim, todo mundo sim. ganhando R$ 1.200. E, e aí eu fui. O primeiro projeto que eles me alocaram foi no Banco Itaú. E aí a ideia era, o Itaú estava começando a migrar todos os sistemas deles que eram em COBOL, em Clipper, coisas assim, para web. Então, eu já tinha muita experiência com banco de dados, já tinha experiência com Windows Form e tal, mas eu tinha quase nada de experiência com web, porque apesar de eu ter começado lá no HTML e JavaScript, eu fiquei muito tempo só fazendo VB6, banco de dados e tal, então eu não tinha nenhuma habilidade. E aí foi o meu primeiro contato com o JavaScript de verdade, próximo do que ao que eu faço hoje. Porque naquela época estava começando a surgir a ideia do Ajax, então ou a gente usava XML HTTP, ou a gente usava uma gambiarra com o iframe, né? A gente injetava um iframe, fazia request dentro do iframe e ficava trocando os dados lá via DOM. E, e aí eu trabalhei com um pessoal muito fera do Itaú. Era uma área, nem era uma área de tecnologia, era uma área de negócios do Itaú, que essa área de negócio queria revolucionar como os sistemas dentro das agências funcionavam. Então, eu trabalhava direto com um diretor comercial do Itaú, assim, era um diretorzão, não era nem de tecnologia. Pode Então, crer. ao mesmo tempo que isso dava uma pressão na gente, de tipo, o cara não sabe nada de tecnologia, eu tenho que, tipo, explicar as coisas de tecnologia para ele entender o que eu quero fazer, mas ao mesmo tempo a gente tinha muita liberdade, porque tanto faz para ele não sabia falar sim ou não pra gente. Ele tinha pouco conhecimento de tecnologia, então a gente conseguia fazer tudo. Nessa Ele fala: época "Ah, preciso disso". Aí como é, você e vai a gente fazer, fazia se vira. funcionar. E aí tanto faz. E aí, como ele era um diretorzão lá, a gente tinha que meio que umas regalias que a área de tecnologia não tinha. Então, tipo, a gente podia fazer deploy a qualquer hora, a gente tinha o nosso próprio servidor, a gente tinha equipamento para testar, para não testar. Nem existia smartphone na época, então era BlackBerry, então a gente começou a testar o web no BlackBerry, então a gente tinha, tipo, 3 BlackBerry para testar, sabe? Era Da tipo, hora. a gente tinha várias regalias que a área de tecnologia, subiu uma versão nova aqui do bagulho, tem que ter a aprovação do gerente, do diretor, de não sei o quê, o deploy vai ser agendado, vai se rolar de madrugada, não sei o quê. Então tinha um monte de coisa para assegurar que o sistema do Itaú estava funcionando. Mas como a gente estava criando uma coisa nova dentro do Itaú, a gente tinha um monte de regalia. E você trampava em company mesmo, lá dentro? Lá dentro, eu era o consultor dentro do Itaú. E aí, mas não demorou muito, o que aconteceu, o Itaú me fez uma proposta para me contratar. Eu estava trabalhando lá uns 6 meses, um pouco mais de 6 meses, quase um ano como consultor. O Aham. Itaú. E aí o que aconteceu? Esse projeto deu certo. E essa diretoria que eu trabalhava, que era uma diretoria comercial, ia ser movida para dentro da área de tecnologia. Então, para todo mundo que estava trabalhando lá, era tipo, o que a gente fez deu certo. Porque a área de tecnologia agora vai endossar a gente, e aí, claro que a gente ia perder algumas regalias, mas a gente ia ganhar muito mais autoridade lá dentro, porque aí a gente ia deixar de ser uma área de negócio e ia virar uma área de tecnologia mesmo. E Pode aí, crer. nessa movimentação, o Itaú fez a proposta para me contratar, tinha um monte de burocracia por causa que eu era consultor e tal. É, O então, Itaú isso que eu ia perguntar, hoje em dia é mais difícil acontecer isso, né, porque então, tem várias regras contratuais aí que já tinha naquela época, já existia, mas o Itaú bancou tudo. Tipo, o Itaú queria que eu continuasse, porque era meio que um projeto experimental que só sabia fazer funcionar e só sabia o que estava acontecendo quem estava dentro do tipo, projeto. se teve uma multa lá, ele arcou com a Ele multa. arcou com isso. E aí eu fui contratado como funcionário do Itaú, e aí de novo eu dei um pulo na minha carreira, porque eu era um consultor que já tinha um bom salário, e o Itaú cobriu o meu salário e me deu todos os benefícios de banco. É, Porque trabalhar benefício no de banco banco é é bom. maravilhoso. É maravilhoso pro banqueiro, mas pro bancário, tipo, é bem bom mesmo ser funcionário de banco. Tipo, você ganha PLR, você ganha vários benefícios, e tinha o plano de saúde de Itaú era maravilhoso, tipo, várias coisas O cara boas. falando com saudade, assim, né. Porra, era mó bom o plano de saúde. E aí, trabalhei no Itaú,
agora dentro da área de tecnologia, então a gente tinha toda, como eu falo, toda essa burocracia que a área de tecnologia já tinha. O projeto cresceu, a gente começou trabalhando no Itaú, né, que a gente lá dentro tem vários segmentos, né. No Itaú, na época que eu trabalhava no Itaú, o Itaú fundiu com o Unibanco, então veio toda a galera do Unibanco, participei de toda essa fusão, migração de cliente e tal. A gente levou todo o sistema que a gente tinha feito para a área comercial do Itaú pro Uniclass, que tinha acabado de chegar no Itaú, e depois do Uniclass a gente levou para o Personalité. Então hoje, todos os sistemas de agência que rodam no Itaú, no Uniclass, no Personalité, eu fiz parte de toda essa migração, de sair de uma tela preta, de COBOL e tal, para virar web e o gerente ficar navegando lá, entendeu? Caralho, que da hora. E onde você trampava? Era lá na Zona Leste ou tem um Itaú que era na Conceição também, né? É, Perto do metrô Conceição? não é na Zona Leste, é mais perto do centro ali, mas é a pontinha, o comecinho da Zona Leste ali na Avenida do Estado. Eu trabalhei lá. Isso. Eu fiquei 4 anos e meio trabalhando no Itaú. E todo o tempo eu trabalhei lá. De vez em quando eu ia lá pra Conceição, porque os chefões dessa área que a gente estava lidando ficavam lá na Conceição. Então, às vezes, quando a gente precisava apresentar alguma ideia, mostrar quais iam ser as próximas funcionalidades do projeto e tal, a gente tinha que ir lá fazer a apresentação e tal. Foi bem legal, assim, de novo, foi uma época da minha vida muito boa. Eu fiz coisas, assim, significativas até hoje. Eu sou cliente do Itaú, né? Porque quando você vira funcionário Itaú, eles criam uma conta e tal. E Aham. aí, quando você vira ex-funcionário, você continua, tipo, isento de taxas e tal, como se fosse um funcionário. Então, até hoje eu sou cliente Itaú, e aí de vez em quando eu vou na agência, aí eu tô falando com o gerente, fala: "Qual é o sistema que você tá usando? É esse aí?" Falei: "É". Falei: "Fui eu que fiz". Aí ele Fui falou: "Não, mas eu que faz muito participei. tempo que tá aí". Eu falei: "Fui eu que fiz há muito tempo". Tipo, é uma gratificação muito legal, assim, saber que uma coisa que você fez, mesmo que internamente, assim, dentro de uma empresa, mas o Itaú tem 100.000 funcionários pelo Brasil inteiro, entendeu? Então é Sim. muito gratificante saber que as pessoas usam e realmente facilitou a vida das pessoas e tal, é muito legal. Isso é maneiro, cara. E você, pô, você, vamos dar um pulo mais pra atualidade. Você falou de trampos de consultoria e tal, e depois trampou dentro do próprio Itaú. Hoje o seu trampo atual, você considera que é meio consultoria? Você é um consultor dentro do seu trampo atual hoje? Tecnicamente, eu sou um consultor, porque eu sou um terceirizado dentro de uma empresa, né. E aí, saindo do Itaú, eu passei por agências de publicidade e tal. Tipo, eu me frustrei muito no Itaú, porque por causa dessas burocracia. Aí eu falei: Aham. "Quer saber? Vou pra agência de publicidade". Nossa, eu Aí tive uma fase assim também, cara. aí é tipo, é tipo um bambu, você puxa um bambu de um lado, pum, solta, ele vai bater lá do outro. Aí, E aí você entrou na agência, isso aconteceu comigo, tá? Não sei se aconteceu com você. Aí você entrou numa agência com zero burocracia, e aí a pessoa falou assim: "Então, cria esse e-mail pra mim aqui, porque não tem ninguém que cria e-mail. Então faz esse primeiro seu job aqui, ó, criar e-mail". Eu falei: "Meu Deus, onde que eu entrei?". não, na verdade não. A agência que eu trabalhei era uma agência, era uma das agências mais hype da época aqui de São Paulo, de tecnologia mesmo. Então, foi quando a gente começou, o Facebook já era uma coisa na internet, então foi quando a gente fazia muita fanpage de marca, muito Aham. sorteio, muito sistema de sorteio. Eh, Que agência a que era? Isobar lá? Não, a agência existe até hoje, chama Cubo CC. Cubo É CC. Era uma agência, ela era muito forte na área de tecnologia com realidade aumentada e uns lance de 3D e tal. E aí eles começaram a introduzir todas essas coisas na web. Então a gente, tudo que acontecia, tipo, em realidade aumentada, 3D e tal, a gente começou a inserir na web. Foi nessa época, que é o meu passado obscuro aí, que eu trabalhei muito com PHP, muito, muito. Era muito PHP e Python nessa época, porque tinha coisa que era só webzinha, subia um site, a gente fazia em PHP. Quando precisava processar muita coisa, aí a gente mexia com 3D e coisa assim, precisava acionar, biblioteca de 3D e tal, a gente usava Python. Pode crer. E eu trabalhei, eu acho que uns 3 anos nessa agência, fiz, tipo, projetos muito da hora, projeto que foi finalista em Cannes, e a gente fez conceitos de internet das coisas quando nem se falava de internet das coisas, porque era uma agência muito, vanguardista, assim, eles puxavam essas coisas. Então eu trabalhei com, tipo, clientes, desde clientes tradicionais, tipo Coca-Cola, Aham. Frutari, Que Bom, coisa assim, até Google, assim, a gente fez projetos para o Google, usando Porra, tecnologia que legal. Python, usando Python dentro do Google, e fazendo commit em repositório do Google e tal, assim. Era muito legal. E aí, de novo, chegou num limite, eu acho que existe
um crescimento de carreira, tanto para a empresa quanto para o funcionário, que chega um momento que, se os dois não estão andando sincronizados, assim, ou a empresa cresce muito rápido e o funcionário não acompanha, ou o funcionário cresce muito rápido para um lugar que a empresa também não acompanha. E aí, nesse momento, eu falei, quer saber, não quero mais trabalhar com publicidade, tô fora, eu acho que eu quero trabalhar com startups. E aí eu comecei a aplicar para um monte de startup e tal, comecei a trabalhar em startup. Porque eu já tava de saco cheio de fazer, tipo, 10 projetos por semana. Eu queria trabalhar em Sim, uma coisa. Agência é isso, né? Você produto, fa né. agência você faz um monte de coisa por semana que evapora em 3 meses, assim, ninguém mais lembra daqui a pouco. E aí É. eu falei: "Não, eu quero trabalhar com produto, vou trabalhar numa startup". Aí fui convidado para fundar uma startup, fundei uma startup, Olha aí, junto com que os legal. amigos e tal. Não deu certo, eu fiquei trabalhando 2 anos lá, perdemos tudo, assim, não deu certo, acabou. O negócio não existe. E aí eu voltei a trabalhar para publicidade, comecei a fazer freela, e aí nessa época eu estava já com uma ambição de trabalhar para gringa. Eu queria mudar para fora do país, assim. Falei, eu acho que tudo que eu queria fazer aqui no Brasil eu já fiz, eu quero mudar para gringa. E aí eu comecei a aplicar para um monte de vaga gringa, e sério, foi uma das experiências mais dolorosas da minha vida, fazer entrevista em inglês e receber não em inglês. É tipo, é difícil demais, velho. E você tinha algum target específico ou, tipo, qualquer Eu lugar? Eu queria ir pra Europa. O meu objetivo era ir pra Europa. Eu queria ou ir pra Dublin ou ir pra Amsterdã. Então eu ficava Tá. aplicando pra empresas lá. Mas eu também apliquei pra empresas nos Estados Unidos, no Canadá e tal. Mas meu objetivo mesmo era ou Dublin ou Amsterdã. E eu recebi vários nãos. Vários não. Foi, tipo, uma experiência muito frustrante, muito frustrante. E aí foi quando começou na internet, assim, a se falar de ter trabalho remoto. Aí eu falei, quer saber? Pode ser uma boa ideia eu trabalhar do Brasil. O meu objetivo inicial era mesmo mudar. E Aham. aí eu falei, mas pode ser um bom começo. Eu trabalho para uma empresa gringa, daqui do Brasil, e não mudo, mas eu tenho toda essa experiência de trabalhar num produto gringo, um produto internacional, viver esse dia a dia em inglês e tal. Foi quando eu comecei a trabalhar na empresa que eu tô hoje, na Bears Dev. Não foi um processo fácil, também demorou muito tempo, assim, eu me preparar tecnicamente, preparar o meu inglês, assim, estudar inglês e tal, até chegar no ponto. Essa fase que eu estava aplicando para vários empregos, foram várias experiências frustrantes, porque meu inglês era ruim, porque tecnicamente eu era muito defasado, porque eu estava naquele fluxo de agência e tal, e sempre a mesma bitolagem, Uhum. e eles já estavam em outro lugar e tal. Então demorou uns 2 anos eu estudando inglês, estudando tecnologia e tal, até virar um candidato muito forte para trabalhar na gringa. E aí eu fui trabalhar na empresa que eu tô hoje, na Bears Dev, como consultor dentro de uma empresa em Praga. E aí os 15 dias de imersão da empresa ia ser em Praga. Então eu peguei minha malinha, fui para Praga, na República Tcheca, fiquei 15 dias lá, aprendendo um monte de coisa. Foi aí o meu primeiro emprego oficialmente como back-end em Node.js. E aí eu trabalhando em Ah. Node.js, trabalho até hoje como back-end em Node.js, já faz um pouco mais de 3 anos que eu tô na Bears Dev. Eu passei por vários projetos, ironicamente eu voltei a trabalhar com o Google dentro da Bears Dev, de novo tem commit meu no Google lá, então tem commit meu no Google no repositório do Brasil e no repositório dos Estados Unidos. Você procurar Que da Bruno hora. Germán, você vai achar meus commits. E hoje eu trabalho para, eu nem sei se eu posso falar, mas eu vou falar que se dane. Hoje eu trabalho para o cliente da Bears Dev que chama Mailgun, que é tipo uma plataforma Serviço de gigantesca e-mail. de e-mail, assim. Tem, tipo, várias coisas, tanto para disparar, para montar e-mail, para teste de e-mail, tem um monte de coisa, né. E como que é, cara, trampar pra uma empresa de fora, assim? É uma parada que você esperava? Ou é uma coisa muito diferente? Como que é isso, cara? Pra quem nunca trampou pra fora, assim, qual que é a pegada, qual que é a vibe? É muito diferente de fazer consultoria aqui? É, sei Eu lá, é nunca muito mais trabalhei pegada? eu nunca trabalhei remoto para empresas do Brasil Tá. aqui. Então eu sempre trabalhei dentro do escritório, né. Então eu sempre saí de casa e fui para o escritório. Era uma ambição minha trabalhar de casa e ter essa liberdade geográfica, né. Nessa época que eu comecei a pensar em trabalho remoto, foi quando virou um boom de nômades digitais e todos os nômades Uhum. digital ou era designer ou era programador. E eu falei: "Então é isso, eu não preciso mudar pra Europa, eu posso trabalhar remoto e viver onde eu quiser". Acabou que eu continuei vivendo em São Paulo. Mas mas foi legal,
Burocraticamente é uma coisa muito mais complexa do que ser um funcionário aqui no Brasil, porque o Sim. seu salário é em dólar, então tem todo o lance de câmbio, de variação, então você nunca sabe exatamente quanto de dinheiro você recebe. Às vezes sobe, você recebe uma coisa muito maior do que você esperava, mas às vezes também cai o dólar e você recebe menos. Existe todo um lance meio fiscal, burocrático de como que você emite uma invoice, uma nota fiscal, como que fatura essa nota fiscal estrangeira e recebe. Burocraticamente é muito mais complexo, assim, é muito mais me dá muito mais ansiedade do que trabalhar para uma empresa aqui no Brasil, mas no geral, trabalhar de casa para mim, sério, foi a melhor coisa da minha vida, assim. Porque, eh, eu tenho muito mais autonomia nos meus horários, assim, eu acho que o jeito que eu trabalho remoto é diferente do que eu vejo outras pessoas trabalhando remoto. Eu tenho reuniões, horários e tal, mas eu tenho muita autonomia na minha agenda, assim. Eu moro relativamente perto do Parque do Ibirapuera, então, às vezes, é tipo 3 horas da tarde eu falo: "Quer saber? Comitei os bagulho aqui, mandei para o Git e vou Vou dar dar uma um volta no rolê. Ibirapuera". Vou lá, dou uma volta, escuto uma música, escuto um podcast e volto e continuo trabalhando, entendeu? Uhum. É uma liberdade diferente. Isso também permitiu que o meu canal no YouTube crescesse, porque como eu tive mais autonomia na minha agenda, eu pude criar mais vídeos, criar mais conteúdo. Então, dá pra ver, assim, os primeiros vídeos eu trabalhava dentro de um escritório, então você via minha cara de exausto, minha cara de tipo, eu gravava antes de ir pro escritório, eu entrava na empresa umas 9h30, 10 horas. Então antes eu acordava, tomava um café, gravava o vídeo e ia pra empresa. E agora eu gravo no melhor horário pra mim, assim, pode ser no meio da tarde, pode ser de manhã, pode ser à noite, eu encontro o melhor horário ali. Então, eu acho que essa liberdade de trabalhar remoto é muito legal. Mas depende da cultura de cada empresa, assim. Eu já trabalhei em empresas, como eu tô dentro da BearsDev, apesar de eu ser funcionário da BearsDev, eu já trabalhei em vários projetos lá dentro, né, com vários clientes Uhum. diferentes. Tem clientes que são muito de boa, muito de boa. Você entra lá, o daily, 15 minutos de daily, acabou, é você sozinho. Tem outros, o que eu tô agora, nem daily a gente tem. É um bot no Slack, você vai lá, preenche seus updates no bot do Slack, e a gente tem, eu acho que 2 reuniões por semana, só pra touch point, assim mesmo. Tipo, se alguém tá bloqueado, fala, pra resolver e tal. Mas eu também já trabalhei em empresas que eu tinha 3 reuniões por dia, tipo, tinha daily de manhã, tinha uma dev meeting com todos os desenvolvedores depois do almoço, depois tinha uma outra reunião de qualquer coisa que poderia ser resolvido por um e-mail. Mas depende muito da cultura da empresa. A cultura da empresa que eu tô hoje é muito boa, mas já passei por problemas. Nesse meio tempo, eu vivi essa vida de nômade digital. Eu passei um tempo em Praga, né, passei 15 dias em Praga, foi um pouco mais de 15 dias, foi quase um mês em Praga, depois voltei para o Brasil, morei em Nova York, minha esposa queria fazer um curso em Nova York no verão, aqueles cursos de verão, a gente morou, fez tipo um intercâmbio, eu Que da trabalhando, hora, cara. então eu estava trabalhando e ganhando em dólar, então, tipo, mitigou todos os riscos de viver em Nova York, eu acho que morou uns 3 meses em Nova York, no verão. Você teve que abrir, tipo, uma carteira internacional, aí você segurava o seu salário, e tal, e conseguia, sei lá, usar em outros países. Ou Eu você vou dar a letra aqui. O lance existe um aplicativo que chama Payoneer. O Payoneer Payoneer. é como se fosse um PayPal, que você recebe dinheiro, só que ele tem um número de conta mesmo. Então você consegue criar conta nos Estados Unidos, na Europa, na Inglaterra e eu acho que na China também, não lembro. Mas esses 3 principais têm: dólar, euro e libras. E você fica com uma carteira lá dentro, é tipo um PayPal mesmo, você recebe um dinheiro, fica lá dentro virtualmente. E aí você pode transferir para uma conta no banco, então normalmente o que eu faço, eu recebo por ali, então eu não pago taxa nenhuma para receber lá. Na verdade tem uma taxa eu acho que de $2 ou $3 para eu receber meu pagamento mensal, Tá. e depois eu transfiro para o Brasil, aí eu pago câmbio normal no Brasil, assim. E aí eu transfiro para o Brasil, só que eu posso deixar lá em dólar e eles me dão um cartão, então eu tenho tipo um cartão pré-pago, Pode crer. com o crédito que eu tenho lá dentro. Aí você Então eu consegue usar em posso outro país. sacar, posso passar no caixa eletrônico e sacar esse dinheiro, ou posso passar o cartão pagando qualquer coisa. Então, essa foi a facilidade que eu achei. Então, por isso que a gente conseguiu mitigar esses custos de viver nos Estados Unidos, porque eu estava recebendo em dólar, então eu não precisava mandar o dinheiro para o Brasil, depois converter em dólar e mandar de volta. Então, eu já recebia em dólar e gastava em dólar direto.
E é isso, mas me possibilitou fazer várias paradas, assim. Tipo, a família da minha esposa tem uma casa em Paraty. Teve um verão que a gente passou o verão em Paraty, velho. Porque a Maneiro. gente eu trabalhava durante a manhã inteira, assim, resolvia tudo que tinha que resolver, a gente almoçava, eu fazia mais uma, 2 reuniões e a tarde toda eu ficava na praia, velho. Porque eu conseguia resolver tudo. Também eu fiquei um tempo no Guarujá, tipo, várias coisas assim. O único lugar internacional mesmo foi quando eu entrei na empresa, eu fui pra Praga e depois fui pra Nova York, mas isso possibilita eu trabalhar de qualquer lugar. Já trabalhei, tipo, da casa dos meus pais, assim, do meu pai, né, na verdade. É, isso é muito bom. Às A vezes eu falo: "Pai, tô indo aí pra sua casa, tô levar meu notebook, vamos trabalhar junto", porque meu pai também trabalha de casa às vezes, aí eu fico trabalhando do lado do meu pai, assim, é da Que hora. da hora, que da hora. É, isso é muito bom, cara. Pô, tem uma certa flexibilidade e tem um certo conforto também você trabalhar, pô, da sua cadeira, com as suas Sim, sim, paradas aí e sim. tal, né, tem essa parada. Mas é muito bom, cara, ter essa flexibilidade, né, e acho que a pandemia meio que deu uma forçada nisso, né, antes o trabalho remoto era uma parada meio que nichada, só pra programador e também era uma coisa muito cara, muito de freela, assim, né, tipo, ou senão você tinha que conquistar, era uma parada que você ia É, devagarzinho, chavecando ali e tal, e você conquistava. E o lance da pandemia, né, apesar de todos os males aí, deu uma forçada nessa parada, né, então, pô, uma coisa que aconteceu muito, cara, principalmente até na minha empresa atual, diversas pessoas que fizeram aquele evento padrão, vamos dizer assim, né, tipo, sei lá, a pessoa mora em Goiás, aí uhum. deixou a família lá em Goiás, né, deixou no bom sentido, assim, né, Sim, sim, e foi sim. pra São Paulo pra, pô, trampar numa empresa grande e tal, ou trampar num lugar que queria. E aí deu a pandemia, deu essa parada, cara, voltou pra Goiás, sabe, voltou pra cidade Sim, natal ou pra onde tem casa da família do marido, da esposa, da namorada sim, e sim. tal, e tá vivendo de boa, sabe. É, O próprio CTO da minha empresa, ele foi morar, acho que alguma praia aqui da da parte de São Paulo, assim, eh, ele foi morar pra lá, cara, assim, é. e não é que, tipo, ele vai ficar lá pra sempre também. Pô, foi Sim, lá, vai sim. ficar pegou uma casona lá pra 1 ano, assim, né, Sim, uma sim. casa melhor do que tinha em São Paulo, E e o fez custo de esses vida rolê, né. fora da grande São Paulo, assim, é, tipo, drasticamente mais barato. Você que É, mora no interior, você já morou em São Paulo ou não? já morei. Então, você deve saber na pele a diferença do custo de vida que é morar em São Paulo e morar fora de São Paulo, né. Total, total. E o pior é que só piora, né, conforme vai passando o tempo só É, piora, né. Eu eu tenho tinha amigos que eram de Brasília, por exemplo, que vieram para São Paulo para trabalhar e tal, e agora com essa coisa de trabalho remoto e pandemia, ele voltou pra Brasília e a família dele vive num sítio, assim. Então, tipo, enquanto eu vou no mercado, pego fila pra comprar 2 ovos e fritar aqui no meu almoço, ele vai lá no galinheiro e pega o ovinho dele fresquinho e tal. É, tipo, é outro estilo de vida e agora com a internet banda larga distribuída pelo país, ou pelo menos nas grandes cidades, tem uma internet fibra ótica decente, é isso, né, você não precisa mais morar dentro de uma metrópole pra sim. ganhar como se você estivesse morando numa metrópole. Pô, e uma pergunta pessoal agora, se você não quiser responder, tudo bem. Manda ver. Por que que você tá aí ainda então? Aí aonde? Em São Paulo? Eu sou apaixonado por São Paulo, velho. Eu falo que eu só saio de São Paulo se eu for pra uma cidade maior. Eu gosto eu moro, tipo, no centro de São Paulo. Eu moro, tipo, no fervo ali. Eu moro Pode bem crer. perto do metrô Paraíso, então, tipo, é bem o centro de São Paulo, assim. Eu sou apaixonado por São Paulo. Eh, eu morava num outro apartamento, e aí há uns 2 anos atrás, um pouco antes da pandemia, a gente mudou pra um outro apartamento no mesmo bairro, tipo, a gente poderia ter mudado, eu já trabalhava remoto, a gente poderia ter mudado pra outro lugar, mas eu sou apaixonado por São Paulo. Eu só sairia se fosse pra ir pra uma ou pra fora do país, Aham. ou sei lá, não sei. Não, não ia mudar pra nenhuma outra cidade de São Paulo. Ou do Brasil, quer dizer. Não sei, não sei. A não ser que seja uma coisa temporária, tipo, eu quero passar o verão na praia, e aí fazer que Ah, nem o seu CTO aí, sim. alugo uma casa na praia, tipo de temporada, um Airbnb, sei lá, e passo 3 meses, o verão inteiro na praia, assim. Mas definitivamente, assim, a minha cidade, a minha casa vai ser em São Paulo, no Brasil, assim. Mas é bom ter o poder dessa escolha, né, cara? Isso é muito bom. É, é, sim. Cara, vamos falar um pouco da criação de conteúdo, cara. Como é que isso entrou na sua vida? Por que que você decidiu
começar a compartilhar conteúdo, criar conteúdo na internet? Eu sempre fui muito comunicativo, né, até mesmo essa minha história com a tecnologia, quando eu começo a usar HTML, JavaScript, CSS, é porque eu queria criar conteúdo. Querendo ou não, eu estava criando conteúdo naquela época sem antes falar sobre creators, influencers e tal, mas Uhum. era em formato de zoeira. Eu lembro quando eu era criança, eu tinha aqueles mini system, assim, eu ficava gravando música da rádio e tinha um microfonezinho, dava pra gravar minha voz, então eu fazia umas mixtape minha, assim, e tal. Eu sempre tive esse contato com criação de conteúdo antes mesmo de saber que era criação de conteúdo. Sempre tive câmera também, né, eu falei, eu andava de skate, a gente tinha uma câmera digital e tirava foto e colocava na internet. Então foi meio que uma coisa que já fazia parte de mim, assim, eu já tinha câmera, eu já Foi tinha natural. equipamento, eu gostava e tal, mas começou com a minha esposa, na verdade eu não quis me expor de primeira, ela fala que eu usei ela como um laboratório de experimento. Ela criou um blog pra ela, a gente saía, tirava fotos, tipo, blog bem blogueirinha assim mesmo, sabe, de look do dia, tutorial de maquiagem e tal. Ela ficou acho que uns 2, 3 anos trabalhando com isso, até que foi legal, tinha os patrocinadores e tal, mas ela não curtia. Eh eu a gente fazia porque ela via que eu gostava de fazer e porque eu queria fazer. Ela mesma não Você era tipo curtia. o produtor dela. É, tipo isso. Ela fazia toda a parte criativa e tudo mais, mas eu tirava foto, editava e fazia todas essas coisas. Tá. Editava os vídeos, né, e tal. Mas ela não curtia ficar do outro lado da câmera, né, ela é muito mais discreta do que eu, assim. Então ela decidiu parar. E aí, nesse momento, eu falei: "Quer saber? Ela tem razão, quem curte fazer essas coisas sou eu, não ela. Então eu vou fazer as coisas". Então a gente já tinha câmera, a gente já tinha luzes, microfones e tal. Aí eu fiz a minha ideia quando eu comecei a criar conteúdo eh, eu não queria exatamente fazer o que eu fazia hoje, na verdade eu nem tinha ideia exatamente do que eu estava fazendo, eu queria fazer vídeo, eu queria fazer vídeo e colocar no YouTube. E aí tinha o Casey Neistat, que é um Da hora. vlogger famosão de Nova York, então eu já tinha esse relacionamento com Nova York, eu gosto da cidade. Aí eu falei: "Quer saber? Eu vou começar a fazer algumas coisas parecidas com o que ele faz". Eu via, assim, observava o que ele estava fazendo lá e tentava repetir. E aí eu fazia, andando de bike na rua, eu ando muito de bike aqui por São Paulo, a minha vida é muito pequena aqui, né, apesar de eu morar em São Paulo, uma cidade enorme e tal, acontece tudo dentro do meu bairro, assim, como eu moro bem na região central, eu tenho Aham. tudo no bairro, né, eu não preciso ficar fazendo grandes viagens. Você não Então eu comprou o skatezinho motorizado do Casey Neistat? não vou negar que eu fui fazer uns orçamento aí, fiz umas contas aí, mas não vale a pena não. Mas eu tenho uma bicicleta, então eu nem carro tenho, tal, tipo, eu só ando de bicicleta mesmo, tenho skate, mas, eu comecei a filmar, eu indo trabalhar, eu trabalhava dentro do escritório, eu falava: "Ah, hoje eu vou fazer isso, hoje eu vou fazer aquilo. Ah, hoje eu tô indo pra lá", bem daily vlog, assim. A minha ambição inicial era fazer daily vlog. Só que é um trabalho ridiculamente grande fazer vídeo todo dia. Tipo, eu É. subestimei 100% assim, o quão difícil seria fazer vídeo todo dia. E aí eu comecei a testar outros formatos, a criar outros tipos de roteiro e vi que falar de tecnologia, falar de algumas coisas que eu trabalhava, dava mais certo do que eu ficar criando uma narrativa nova do zero todo dia, com trilhazinha legal, lo-fi hip hop e tal. Então eu falei: "Ah, beleza". Era uma área de conhecimento que eu já dominava há muito tempo, existia muita coisa mal explicada na internet sobre o que era trabalhar com tecnologia, sobre como começar, como programar as coisas, que eu trabalhava. Também, tinha muita coisa de era um é uma época que começou a se falar muito de startup no Brasil, então tinha muita gente que queria criar startup, queria criar negócios, mas não sabia nem o que era HTTP, não sabia nem o que era um web server. Então Uhum. eu comecei a ganhar muita view nisso. Eu explicava como a internet funcionava, explicava como o computador funcionava, o que que era uma linguagem de programação, qual a diferença de o front e back. E aí várias coisas assim bem para iniciante, assim, e para gente que não era da tecnologia. O meu objetivo sempre foi falar de tecnologia para quem não é de tecnologia, tanto se você quer entrar pra tecnologia ou se você só quer conhecer melhor. Tanto que hoje no meu Instagram tem tipo cabeleireiro que me segue, tem motorista de Da hora. Uber, tem médico, porque os caras viram nos meus vídeos como usar melhor a tecnologia no dia a dia deles e eles não por isso eles viraram programadores, eles só utilizam melhor as tecnologia. Da Eu hora. sempre eu sempre faço a analogia da bicicleta.
Você pode andar de bicicleta, você pode até saber andar de bicicleta, se equilibrar, mas quando você entende perfeitamente como funciona uma bicicleta, quando você tem que trocar de marcha, quando você tem que subir marcha, descer marcha, quando você precisa pedalar mais forte, quando você precisa brecar com o freio de trás, com o freio da frente, quando você entende completamente o funcionamento, a mecânica da bicicleta, você vai usar melhor sua bicicleta. Então, para mim, sempre foi esse o objetivo, criar um conteúdo de tecnologia para que as pessoas não sejam só consumidoras, tipo, compram um celular e uso, compram um computador e uso, mas que elas usem aquilo como uma ferramenta para o dia a dia delas, assim, entendeu? Então sempre foi o meu objetivo, mas claro, como eu sou programador, engenheiro de software, o meu assunto principal é sempre falar de tecnologia para programadores, para quem quer trabalhar com programação. Pô, maneiro, cara. Ou pode ser uma pessoa também que queira montar um servidor em casa, né, que é Pode da hora, eu crer, vi esses vídeos seus aí da hora. mas tem muita das histórias que eu conto lá no meus vídeos são coisas que eu mesmo tô descobrindo. Tem coisas que eu falo que eu já domino 100% e é tipo vídeo palestrinha, assim, eu explicando as coisas, mostrando e tal, mas tem coisas que eu também tô descobrindo, como o meu servidor. Eu falei, beleza, eu quero montar um servidor em casa. O que que eu preciso fazer? Preciso comprar um hardware. Comprei um hardware, preciso de um sistema operacional. Falo todo o processo. E aí, nisso, vai tanto as minhas descobertas ali, mas tanto eu também explico as coisas que eu aprendi. Tem um vídeo que é um vídeo muito longo, até, que eu explico como funciona a RAID 0, RAID 1, RAID 10, RAID 5, RAID 6, que é uma coisa muito complexa, assim, falando de discos de servidor, de Uhum. paridade, de replicação e tal, que eu tive que aprender para descobrir qual era o sistema operacional melhor que eu ia instalar no meu servidor, qual RAID eu ia Aí usar. virou Fábio Akita, cara. Aí já virou. Não, mas foi tipo isso, são 2 vídeos de mais de 20 minutos, assim, eu explicando o RAID e como que eu decidi o meu sistema operacional, baseado no formato de RAID de cada sistema operacional, assim. Mas tá aqui, os servidorzinhos estão aqui rodando ainda. Pô, Internet das coisas também foi um momento do canal que eu falava muito de internet das coisas, porque eu estava descobrindo a internet das coisas, estava aprendendo coisas, fazendo coisas da minha casa, usando protocolos de automação. internet das coisas, usando plaquinhas, programando em C, assim, para integrar algumas coisas com MQTT. É isso, né? Eu começo a falar um monte de coisa que eu aprendi querendo fazer, e aí eu vou contando esse processo. Eu acho que eu desmistifico dentro dos meus vídeos essa coisa que não, todo programador é um gênio, tem um superpoder ali e tal. Não, eu começo sem saber nada. A primeira coisa que eu fiz de internet das coisas tipo, eu era peba demais, assim, eu comprei a placa errada, eu comprei placa com voltagens erradas, eu nem sabia que existia um lance de voltagem de porta, de barramento de voltagem entre cada placa e outra, qual era a linguagem que eu tinha que usar, tipo, e aí eu fui descobrindo e explicando isso nos vídeos. Então a galera que me acompanha nessas jornadas, tanto da internet das coisas, do servidor, aprende junto comigo, assim, não é que eu já sei tudo e vou te explicar tudo. Eu tô descobrindo e as coisas que eu descobri que deram certo comigo, eu vou te falar. Boa, boa. Queimou umas plaquinhas comprou no Dio Extreme? Não, eu tenho uma história que eu fui. Eu já sabia de internet das coisas, já tinha um patrocinador no canal de internet das coisas, e eu ia fazer um projeto para esse patrocinador, que era a minha árvore de Natal conectada na internet. Conectada na Alexa, controlava ela por voz e tal. E aí, comprei no AliExpress e tal, as plaquinhas, comprei as luzinhas, os LEDs e tal. E aí, comecei a ligar tudo lá. Primeira, tipo, sei lá, liguei, funcionou. Beleza. Deu 20 minutos. Pou! Caraca, o que aconteceu? Aí eu fui lá, a plaquinha queimou. Eu falei, eita, fiz alguma conexão errada. Aí eu fui lá, vi, arrumei, tinha uma outra plaquinha reserva, conectei ali. Deu mais 5 minutos, começou a queimar as luzes de LED. A plaquinha não queimou, começou a queimar as luzes de LED. Eu falei, não, tira a tomada, alguma coisa tá errada. Aí eu fiz os cálculos das coisas lá, porque quando você usa muita luz assim de LED, cada luz de LED usa um pouquinho de potência da Sim. fonte. Então você tem que fazer tudo. Aí eu recalculei, eu falei, não, isso daqui, ó, vou precisar de tanto de amperagem, vou precisar de tanto de voltagem e tal. E na minha cabeça, não sei de onde eu tirei isso, eu tinha comprado luzes de 12 volts. Os LEDs eram de 12 volts. Uhum. E eu tava com uma fonte de 12 volts conectado nela. Então, por isso que estava queimando. Quando eu fui lá, eu falei: "Não, não é possível, eu fiz tudo certo, 12 volts", porque o primeiro erro foi, a placa é de 5 volts, então eu estava ligando na fonte de 12, então beleza, pipocou, fiz cagada, mas as luzes eram de 12. Então eu liguei a luz de 12, a plaquinha de 5 e continuou queimando. Aí eu fui lá, voltei no site no vendedor da AliExpress, ver as coisas que eu estava comprando, as luzes eram de 3 volts, por isso que Nossa. estavam queimando.
E aí eu tive que comprar outra fonte, arrumei e tal. Mas é isso, essa história eu não contei em vídeo nenhum, né, pra mim, no vídeo sempre funcionou. Mas, eu passo por esses processos de aprendizado, e eu acho que quando eu mostro isso em vídeos e tal, desmistifica que a gente precisa saber tudo, que a gente precisa estar sempre a par de toda a tecnologia nova que é lançada e tal, sabe? Boa, cara. Pô, legal. E, pô, você comentou com a gente aqui também que curte skate, curte andar de bike aí, tem o seu canal no YouTube de criação. E tem alguma outra coisa, cara? Algum outro hobby que você curte, que você faça assim? Alguma coisa no seu tempo livre aí? Eu Se gosto é que muito de tem um tempo videogame. livre, né? Da Tem, meia-noite tem, às tem. 6, né? Não, não. Sei lá, eu trabalho hoje num lugar que me dá muita flexibilidade de tempo mesmo pra trabalhar. E o produto que a gente trabalha hoje é bem maduro, que eu não preciso ficar horas e horas seguidas programando. Eu consigo ficar 1, 2 horas programando, aí eu vou lá, jogo um videogame, fico mais umas 2 horas programando, vou lá, toco alguns instrumentos, toco violão, guitarra, piano e coisa assim. Então, Pô, que música maneiro. é uma coisa que eu curto bastante. E aí ando de skate, mas meu skate fica no meu pé aqui, só porque eu gosto de ficar com o skate no pé, assim, embaixo da mesa meu pé fica apoiado no skate. Vai Mas, ser um apoiador de pé o skate? mas eu não ando de skate há muito tempo, assim. Tipo, vou dar um rolê de skate, eu não ando há muito tempo. E uso muita bicicleta, mas a bicicleta é mais um meio de transporte, assim. Eu não gosto de sair pra praticar exercício, assim. Eu sou, tipo, sedentário, assim, master, assim. Às vezes eu saio pra dar uma caminhada, vou de bicicleta no mercado buscar algumas coisas e tal, mas eu não tenho uma rotina de exercício, assim, vamos dizer. Eu Uhum. acho que, sei lá, e até sacaneio quem tem, fala: "Tá pago", e tal, mas mas o meus hobby mesmo é isso, é assistir televisão, tocar umas músicas, jogar videogame. Sou casado, esse ano eu faço 10 anos de casamento, então não é que Caraca. casamento é um hobby, mas casamento também te proporciona várias outras coisas no seu dia a dia, Sim. fora da sua rotina de trabalho e tal. Ela também trabalha em casa, então, a gente, tipo, há anos a gente almoça todos os dias das nossas vidas juntos. Porque mesmo quando eu trabalhava em escritório, era um lugar aqui perto de casa, que eu ia de bicicleta, então eu ia de bicicleta pra lá e aí ao invés de eu almoçar na rua, eu voltava pra casa e almoçava com ela. Então a gente almoçava junto. E antes, quando eu trabalhava na agência de publicidade também, ela trabalhava tipo 3, 4 quarteirões de mim, assim, num outro prédio, então a gente andava até o meio, assim, e se encontrava e almoçava num restaurantezinho lá perto dos trabalhos e tal. Então, durante muito tempo, a gente já tem essa rotina, a gente passa muito tempo junto. Eu adoro cozinhar, então poder almoçar em casa é um privilégio, assim, tremendo. Eu Maneiro. adoro escolher, tipo, ir no mercado, comprar ingrediente, pensar na comida, picar, preparar a comida mesmo. E vocês não caem numa rotina não? Aqui em casa rola umas paradas assim: "Pô, o que a gente vai comer amanhã?" Aí, nossa, já fizemos tudo, aí tem que começar a repetir, né, as receitas, assim, né. "Ah, A já fiz gente carne com batata, já fiz estrogonofe, já é. fiz". Não, cai sim, mas a coisa é mais principalmente nesse lance Vocês montam um de cardápio? Você tem um cardápio? não, esse lance de refeição, a gente teve várias épocas. Teve essas épocas que a gente trabalhava perto e almoçava num restaurante, beleza. Teve uma época que tem uma feira aqui perto de casa que é de domingo, então teve uma época que a gente ia domingo na feira e passava na volta da feira, passava no mercado também, comprava mistura e tal, e já fazia todas as refeições da semana no domingo. Então, assim, a gente ia no domingo Hum, de manhã, almoçava, domingo à tarde a gente passava a tarde toda cozinhando e montava umas marmitinhas, deixava no freezer e já ia esquentando durante a semana. Mas hoje a gente prepara mesmo. A gente tem uma dieta, sei lá, eu vou falar, se não pegar mal da minha dieta, eu vou falar. pode falar, cara. É, a gente faz uma dieta meio que low carb, então que reduz já a quantidade de alimento que a gente pode consumir, tipo carboidratos, que é quase tudo. Aham. Então as nossas compras, o nosso mercado já é baseado nisso, então a gente sabe que durante a semana a gente tem ali um leque de 10 ingredientes e a gente inventa qualquer coisa com aqueles ingredientes, entendeu? Então usa air fry, usa frigideira, usa o forno, muda muito mais os equipamentos, mas os ingredientes são sempre muito parecidos. É tipo brócoli, sei lá, couve-flor, Mas é sempre em abobrinha. conjunto ou tipo: "Ah, hoje é você, amanhã sou eu"? Em geral, ela cozinha a maior parte dos dias.
porque eu tô em reunião, ou ocupado, gravando, coisa assim, no horário que seria a preparação do almoço. Uhum. Então vamos dizer, numa semana de 5 dias, 3, 4 dias ela prepara, 2 ou 1 dia eu preparo. Porque tem Boa. vezes também que ela tá ocupada, ela fala: "Ó", logo de manhã ela já fala: "Hoje eu não vou conseguir parar pra cozinhar, então resolve aí". Ou tem dia que a gente vai almoçar 3, 4 horas da tarde, porque os 2 estão muito ocupados, ninguém conseguiu parar, e a gente só vai parar 4 horas da tarde pra fazer o almoço e cozinhar. Então tem essas, mas é isso, o nosso leque de ingredientes é menor, então acaba que a gente joga tudo na air fryer e liga a air fryer ou joga tudo dentro de uma frigideira e mistura. Eu gosto muito de cozinhar, então eu sempre tô assistindo o YouTube, canais de receitas e tal. Então, eu falo: "Ah, hoje eu vou testar uma receita assim". Aí eu vou lá, por exemplo, agora eu tô tem um canal aí que eu curto que o cara tá numa fase de arroz frito, né, tipo tailandês, chinês e coisa assim. Aham. Então, quando eu vou comer arroz, eu falo: "Não, vou fazer a receita do cara lá e tal". E aí faz Arroz é algum carboidrato, cara, não pode. não, a gente come carboidrato só de sexta, sábado e domingo. Então na sexta a gente come uma massa, come macarrão, coisa Pode crer. ou arroz e coisa assim, mas no resto do dia é isso, vai ser uma carne grelhada, uma carne na air fryer, um brócoli com alho, alguma coisa assim, tipo e são coisas simples, assim, se você for pensar, o brócoli quando a gente compra o brócoli da feira, a gente já cozinha, já guarda ele cozido já, então é só jogar na panela com um pouco de alho e um azeite lá, já tá pronto, é isso. A gente não perde muito tempo cozinhando, assim, não é nada muito elaborado e tal. Mas Aí eu faz gosto, a bate cozinhar é uma aquela coisa bate aquela janta assistindo um reality show no Netflix de comida de também. comida, né. E aí é isso, a gente cozinha uma vez por dia ou uma vez a cada 2 dias, porque dependendo da quantidade de comida que a gente fez, vai sobrar um pouco pra janta, um pouquinho para o almoço do dia seguinte. E eu tenho uma regra aqui, que ela nem sempre segue, mas se tem comida pronta na geladeira, come aquela, não precisa preparar. Vamos preparar só o que falta pra completar uma refeição para os 2 ali. Aham. Então, se tem comida na geladeira, é o que eu vou comer. Não interessa se é janta, se é café da manhã, almoço. Eu já, tipo, tomei caldo de feijão no café da manhã, porque tinha um resto de feijão preto lá, entendeu? Aí eu bati no liquidificador e tomei. Mas enquanto tem comida na geladeira, eu vou comendo comida na geladeira. E a gente tenta simplificar esse tempo que a gente gasta cozinhando com simplificando a nossa dieta e simplificando as refeições mesmo, né. Sim. Muito bom, cara. E você superou o trauma do seu pai aí, cara? Que trauma. Você tem uma conta na Steam? Hoje você tem uma conta na Steam, você joga Ah, no boa. computador? Muito boa essa pergunta. O ano passado eu O ano passado que você superou? Você foi isso mesmo, o ano passado, fazendo terapia, muita terapia. Não, mas eu ia comprar um videogame novo, é isso. Tava pra lançar os novos Xbox, o novo PlayStation e tal, e aí eu vi os preços que iam lançar aqui no Brasil, e os jogos que eu queria nem eram mais tão proprietários. E aí eu falei: "Ah, quer saber? E aí existia uma outra coisa que eu usei como desculpa. Eu falei: "Não, agora eu tô fazendo muito mais live, eu tô precisando Vou editar dar mais aquele vídeos e upgradezinho no tal". PC. Hã? Aí eu falei: "Vou montar um PC forte, porque eu preciso fazer live, e preciso fazer isso, e de vez em quando jogar um videogame? Tá bom". Aí eu montei um PC pra jogar videogame mesmo. É isso, ele funciona 80% do tempo pra jogar videogame, eu faço lives na Twitch, uso eles pra gravar podcast, tipo, agora. É esse computador que eu tô usando, mas não é o meu computador de trabalho, né. Eu tenho o meu notebook de trabalho, que é da firma e tal, e tenho agora o meu computador. Eu tinha um Mac das antigas, assim, tipo 2013, que era meu, assim, e aí, ao invés de eu dar um upgrade no Mac ou coisa assim, eu montei um computador pra jogar videogame. Como eu passo a maior parte do meu tempo em casa, eu não preciso mais de tanta mobilidade quanto eu precisava quando eu comprei um laptop há um tempo atrás. Sim. E aí, hoje, é isso, eu jogo no PC aqui, e Pô, esse PC é o único computador meu que tem o Windows, porque todos os outros são Linux, porque eu jogo, é isso. mas Não deixa o agora Dio Linux agora você vai escutar ter que isso aí passar a não, hein. config aí, fiquei curioso. Não, nem é tão da hora, eu posso falar. Ele é um Ryzen 5 de terceira geração, é Aham, aquele 3600X, tá. tem 16 GB de RAM, DDR4, tem uma GTX 1660 Super,
Tá humilde, E tá HDs, humilde. é isso. Aí tem um M2, né, o HD principal dele é um M2 de 256. Aí eu tenho um HD de 1 TB, que é o meu primeiro storage do meu trampo de criador de conteúdo, porque assim, querendo ou não, eu gero muito arquivo, né, cada vídeo meu tem 10, 20 GB de material. Aham. Então esse é o meu primeiro passo, então eu descarrego tudo nesse meu HD de 1 TB, e eu tenho um outro, só pra você ver, é aí que prova que esse é um computador de jogo. E eu tenho um outro HD em RAID 0, são 2 HDs SSD trabalhando junto em paralelo, então eu dobro a velocidade de leitura e escrita, que é onde estão instalados os jogos. Então todos os jogos estão instalados nesses SSD, aí eu tenho mais um outro HD de disco mesmo, de 1 TB, que é onde eu baixo minhas coisas e tal, e o HD, o M2, que é o de sistema, né, onde está instalado o Windows e todas as coisas. E aí, fora isso, ainda tem o servidor, montei o servidor, tem toda essa história que você contou aí. E aí, esse é um servidor de, tipo, eu tenho hoje, eu acho que 5. São 5 HDs de 4 TB que tem lá, só que um Caralho, deles é de paridade, então eu tenho 16 teras nele hoje. Não, 16? são 20, né. Não, são 16 teras, só que o último HD ele é de paridade. Tá lá no meu O vídeo, que eu que expliquei. significa paridade? Ele Assiste lá o vídeo, tá aqui o Assiste o link. vídeo, clica aqui no link. Não, mas basicamente esse é um algoritmo de redundância de dados. Então todos os discos, eu tenho 16 teras disponíveis. Esses últimos 4 teras, como todos os HDs são de 4 tera, ele consegue fazer um cálculo, um algoritmo de cada bloco do meu HD e fazer um algoritmo de paridade mesmo. Se um desses discos, eu fico repetindo paridade e não explico paridade. O Se algoritmo falhar, tem 0 e 1. Imagina uma lógica binária. Então, se eu tenho. E eu somo, eu faço uma aritmética binária. Então, eu tenho 2 discos. Um é 0 e outro é 0. A soma de 0 e 0 vai dar 0. Então, eu armazeno no mesmo bloco desse disco de paridade 0. aham, Assim, se um dos discos falhar, queimar, parar, eu consigo reconstruir os dados baseado no bit que tinha dentro daquele bloco. Então, entendi. se eu sei que no meu disco de paridade era 0 e o disco que eu tenho é 0, então o disco que estava faltando só pode ser 0, porque a lógica binária de paridade tem que ser 0. E isso também, e aí você faz essa mesma lógica com números infinitos de disco, né? Porque você vai somando um outro, um outro, um outro, e se um disco falhar, você sabe se era 0 ou 1 que estava dentro daquele bloco ali do disco. Da hora, Então, da hora. é isso. Esse disco eu não guardo dados, né? Ele só guarda essa paridade, que é para se um dos discos falharem, eu conseguir reconstruir todos os dados de dentro desse disco. Muito bom, cara, muito bom. Pô, e o lance do PC, eu fiz a mesma coisa que você, cara. Eu também tinha um Mac de 2016, era um pouco mais recente, e eu montei um PC há uns O seu 2 já anos era Touch Bar? atrás. É o quê? Era Touch Bar o seu Não, Mac, não, não? é um quando eu fui comprar, eu estava no Canadá nessa época, e quando eu fui comprar, o lançamento, assim, eu fui na mais ou menos em setembro ou outubro comprar, então eu tinha acabado de lançar, acho, as novas versões. E aí tinha a versão do Touch Bar. Mas aí tinha muita gente falando mal ainda. Quando lançou, teve muito lance do, puto, o ESC, né, é uma Sim. tecla que a gente usa muito e tal. E eu falei: "Ah não, não vou pegar esse não". E aí eu aproveitei que, como já tinha acabado de lançar, aí a Apple tem um lance, né, de, pô, acabou de lançar, a versão anterior dá aquela Dá uma caída de baixada. preço, dá uma baixada. Leve, mas dá uma baixada, né. E aí eu peguei essa anterior, uma anterior do Touch Bar. E aí depois, tipo, uns 2, 3 anos atrás aqui, 2 anos atrás, eu montei um PC também, cara. Aí, tipo, beleza, montei um PC, e aí recentemente eu fiz um upgrade também, com uma desculpinha assim: "Ah, também faço uns bagulho aí na internet e tal". Só que eu fui Hoje eu menos tenho conta humilde. na Steam, vai ver o tamanho da minha conta na Steam lá. Só que eu fui menos humilde, cara. Eu peguei uma 3070. 3070? É, é Mas bom. é que assim, quando eu comprei a minha placa, a 1660, ela tava, tipo, eu paguei R$ 1.300 nela. É, Bitcoin, placa de vídeo virou Bitcoin. Não, mas era tipo, 3 semanas depois estava R$ 3.000 a mesma placa. Eu falei: "Vocês estão É. maluco, velho, da onde veio?". Aí depois acabou essa placa, sumiu, aí ela volta no Kabum por R$ 5.000. Eu falei: "Vocês estão maluco, velho".
da onde É. vocês tiram esse preço? Eu falei: "A placa eu paguei R$ 1.300, mano". E aí hoje é isso, você não compra mais nenhuma placa, nem a GTX da série 16, você não compra nenhuma por menos de R$ 3.000, nenhuma, E não vai voltar, eu acho não, cara. nenhuma. E Eu acho aí que o preço não volta eu não. queria comprar uma RTX e tal, mas é isso, sem perspectiva. Ou eu me alimento durante 3 anos ou eu compro uma placa. Muito bom, muito bom. Cara, pô, brigadão por trocar uma ideia aqui comigo, foi muito legal saber, pô, toda a sua história desde lá do começo, todos os lugares que você passou, até hoje, trabalhando como consultoria e trabalhando pra gringa, para clientes internacionais, e um pouco da sua vontade ali, da sua história como nômade digital, que você conseguiu algumas coisas, e mesmo assim Frustrada, hoje mas hoje não quer sair de São Paulo para isso. é, E, pô, cara, brigadão de novo e, pô, fica esse espaço final aqui pra você compartilhar alguma coisa, o seu canal, as coisas que você faz, fica à vontade, cara. boa. Eh, Pra quem quer me seguir, assim, o jeito mais fácil de falar comigo e tal é pelo Instagram, então me segue lá, é @egermano. E aí o egermano é tipo, quando eu era jovem eu era muito sagaz, eu falava: "Se tem e-mail, e-learning, eu vou ser o egermano". É a versão germano virtual, eletrônica. Então, qualquer coisa é germano. Então, lá no Instagram, eu sempre tô postando várias coisas do meu dia a dia e falando com a galera lá, @egermano. No Twitter também, @egermano. Mas a minha principal plataforma, onde eu posto mais conteúdo, assim, conteúdo trabalhado e tal, é no YouTube. Então, procura lá o Bruno Germano, ou também YouTube/egermano. E aí vocês vão encontrar lá, eu posto vídeo toda semana, tem semana que tem 2 vídeos, tem semana que tem um vídeo, mas eu tô o tempo todo lá falando de tecnologia, programação, que são as coisas que eu mais gosto e tal, mas vira e mexe eu posto umas coisas de marcenaria. Tá vendo esse armário aqui, ó? Eu que fiz, velho. Olha que maneiro. Eu que fiz. É, aqui depois que a gente mudou, eu contei a história de que eu mudei o apartamento, a gente mudou pra cá sem nada, assim, tipo, sem móveis e tal. A gente só tinha a nossa cama, que a gente trouxe a cama, e aí a gente começou, eu aprendi marcenaria no YouTube e comecei a fazer umas coisas de marcenaria e tal, e deu certo. Tá tudo em pé ainda, nada caiu. Porra, que da hora. Muito bom. Muito É, bom. Cara, então é isso aí. Muito obrigado você que assistiu até agora. Se você está assistindo no YouTube, também estamos em qualquer agregador de podcast. Você pode procurar por Fecha Tag. E se você estiver escutando esse episódio e quiser assistir também, estamos também no YouTube. É youtube.com/Fecha Tag Podcast. Beleza? Valeu você que está assistindo ou escutando. Obrigado, Bruno. E até o próximo episódio. Tchau, tchau. obrigado, Montanha.